Vamos falar então sobre o controle definitivo da ansiedade? Será que realmente existe o controle definitivo da ansiedade? Vocês vão saber sobre isso nesse vídeo rápido hoje, que tem a intenção de explicar realmente como acontece esse controle definitivo da ansiedade, em quais casos eles podem ser alcançados e qual o melhor caminho para você fazer isso. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou o terapeuta Joeverton Rodrigo, sou criador do método CDA, um tratamento emocional que já tem quase 10 anos de existência, e nos últimos dias eu criei esse canal aqui com o nome do tratamento. Eu tenho um canal com meu nome, o canal do Joeverton Rodrigo, que tem mais de 125 mil inscritos já, mais de 1000 vídeos postados, mais de 10 milhões de visualizações. Se você não conhece meu canal, o canal do Joeverton Rodrigo, procura lá no YouTube depois que você terminar esse vídeo e se inscreva, ok? Vamos falar então agora sobre esse controle definitivo da ansiedade, para que você possa saber qual o melhor caminho que você pode seguir nesse problema emocional. Eu sei, trabalhando como terapeuta ao longo desse tempo, que a maioria das pessoas que começa a desenvolver um problema emocional, ela fica um pouco perdida, ela não sabe que caminho seguir, ela não sabe que caminho ela pode começar a trilhar para tratar essa enfermidade. Muitas vezes as pessoas recorrem aos medicamentos, que é uma alternativa sim, mas na maioria dos casos uma alternativa que não precisa se utilizar, que você pode vencer a ansiedade sem os medicamentos. É sobre isso que eu quero falar hoje, o controle definitivo da ansiedade. Então, vamos lá começar o nosso vídeo, pessoal. Você acredita no controle definitivo da ansiedade? Eu vou pedir para você que está assistindo esse vídeo agora, deixar nos comentários aí abaixo se você acredita ou não no controle definitivo da ansiedade. Você pode dizer sim, acredito, ou não acredito no controle definitivo da ansiedade. Porque é muito raro encontrar uma pessoa que acredite realmente no controle definitivo da ansiedade. Principalmente as pessoas que já sofrem com esse problema há muito tempo. E isso acontece por diversos motivos. A pessoa que já sofre com esse problema há 5 anos, 10 anos, 15 anos, ela se acostuma a sofrer com esse problema emocional, ela acha que isso faz parte já da vida dela. Às vezes a pessoa até desistiu de tratar, ou essa pessoa fez diversos tipos de tratamentos e não obteve resultado e ela acha que não tem solução. Então eu gostaria muito de saber a sua opinião, que você deixasse aí nos comentários. Mas não é fácil encontrar uma pessoa que acredite fielmente que ela vai controlar definitivamente a ansiedade. Inclusive no tratamento presencial, quando o cliente chega aqui no consultório e você pergunta se ele acredita que pode ficar bom, a maioria deles a resposta é negativa. E isso é muito triste. É por isso que eu prezo e que eu dedico o meu trabalho, tanto no meu canal do Joeverton Rodrigo, quanto no meu Instagram, quanto no Instagram do Método CDA, quanto no canal aqui do Método CDA, a sempre fazer conteúdos que vão explicar, trazer luz na cabeça da pessoa que está com esse problema emocional e trazer esperança para que ela não desista de ficar bem. Porque o que mais importa é que ela continue com essa esperança e essa certeza de que consegue ficar bem. Porque se você perder essa esperança, se você deixar de acreditar, aí que você não vai continuar com o controle da ansiedade mesmo, tá bom? Mas sim, é difícil encontrar pessoas que acreditem no controle definitivo da ansiedade. Depois desse vídeo aqui, eu vou ver o que vocês escreveram aí nos comentários. Na maioria dos casos, existe o controle da ansiedade. Tá? Ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, na maioria dos casos de problemas com ansiedade, existe sim o controle definitivo da ansiedade. E quando eu falo em controle definitivo, é realmente o controle definitivo. É realmente a pessoa, depois de fazer um tratamento, ela ficar tranquila, ela conseguir viver tranquilamente, sem que esses problemas atrapalhem para sair, nos relacionamentos, no trabalho, sem esses sintomas que acontecem na hora inapropriada.
quando eu falo do controle definitivo da ansiedade, é exatamente sobre isso que eu falo. O controle completo, total da ansiedade. E na maioria dos casos, existe esse controle. Se você acredita ou não, aí é uma questão individual, mas como eu trabalho com isso há mais de 10 anos e já vi centenas de casos na minha frente, guiados por mim, pessoas online e presencial, conseguirem esse controle definitivo da ansiedade. Inclusive eu sou um exemplo disso. Para quem não conhece minha história, na minha adolescência eu sofri com crises de ansiedade e de pânico quando eu tinha 14, 15 anos mais ou menos, e foi o que me direcionou para a área terapêutica. Depois que eu consegui ficar bem, naturalmente, eu criei o método CDA e ensino pessoas, me tornei um terapeuta e ensino pessoas a conseguir o mesmo resultado que eu consegui. Então eu sou uma prova viva do que sim, existe o controle definitivo da ansiedade. Na maioria dos casos, é claro, a gente não pode generalizar e falar que todos os casos têm controle, mas a maioria sim tem o controle e pode ser natural esse controle. A ansiedade pode voltar? Essa é uma dúvida muito recorrente da pessoa. A maioria das pessoas ansiosas tem esse medo da ansiedade voltar depois de conseguir controlar. Para entender isso, é importante perceber que você não é um robô. Como assim, Joelton? Para entender se a ansiedade pode voltar ou não, eu preciso entender que eu não sou um robô? Pois é, a ansiedade ela é uma emoção humana, assim como a raiva, assim como o medo, assim como o estresse, assim como a angústia, assim como a felicidade. É uma emoção humana. A felicidade faz parte do seu sistema nervoso, a ansiedade faz parte do seu sistema, ela faz parte do seu organismo. Então, quando a gente fala em controle definitivo da ansiedade e se a ansiedade pode voltar ou não, a gente tem que entender que o que é preciso controlar é essa ansiedade fora do normal. A ansiedade que atrapalha, a ansiedade que vem em horários que ela não precisa vir, a ansiedade que acontece em momentos que não tem necessidade, o medo que acontece sem motivo para ter medo. Esse é o controle definitivo da ansiedade. Mas, por exemplo, se você, depois que conseguiu o controle da ansiedade, estiver planejando uma viagem para daqui a 2 meses, é normal você ficar ansioso por conta disso, mas é aquela ansiedade que dá para levar, é aquela ansiedade que não vai atrapalhar no seu dia a dia, é a ansiedade vital do ser humano, aquela ansiedade que faz bem. Então, é importante entender isso, porque muitas pessoas que tratam a ansiedade, depois, em alguma situação, ela sente medo e ela acha que o problema está voltando. Como, por exemplo, eu tratei uma cliente que tinha síndrome do pânico e ela conseguiu ficar bem da síndrome do pânico, não tinha mais medo, não tinha mais crises, mas a filha dela precisou ser internada. E quando a filha dela precisou ser internada, ela ficou com muito medo, apavorada, muito preocupada. E ela veio até mim achando que ela estaria tendo uma crise de ansiedade, que ela estaria tendo uma recaída. Porém, na verdade, não era uma recaída, era simplesmente a preocupação com a filha. E isso é normal, isso acontece, isso não tem nada demais nessa questão, entendeu? Então entenda que você não é robô, você vai controlar a ansiedade fora do controle, você vai controlar aquela ansiedade que te faz mal, você vai controlar aquela ansiedade que traz os sintomas, mas que em momentos que você realmente precise sentir ansiedade, em momentos que realmente você precise sentir medo, você vai sentir, assim como eu sinto e todo mundo sente. Tudo bem isso acontecer, isso não é uma recaída, mas aquela ansiedade que traz sintomas desagradáveis, que vem sem necessidade, essa sim, ela não precisa voltar quando você faz um tratamento que trate a causa raiz do problema, ok? Qualquer dúvida pode deixar nos comentários que eu respondo para vocês. Quem pode controlar a ansiedade? Qual o grupo de pessoas que desenvolveu ansiedade que pode controlar essa ansiedade? Pessoas que desenvolveram ansiedade após um trauma. Sim, essas pessoas que desenvolveram ansiedade após passar por algo difícil, por exemplo, um acidente, por exemplo, a morte de alguém repentina ou uma agressão, essa pessoa pode sim controlar a sua ansiedade definitivamente. Pessoas que desenvolveram a ansiedade após acúmulo de estresse. Tem pessoas que desenvolvem crises de ansiedade após muito tempo estressado. Quando a pessoa passa muito tempo estressado, quando a pessoa passa muito tempo ansioso, ela desenvolve ansiedade.
O seu organismo dá um sinal de alerta do estresse que não é cuidado e em algum momento desenvolve a ansiedade. Pessoas que desenvolveram a ansiedade na infância por repetir padrões dos pais. Isso é muito comum e as pessoas não percebem. Quando o pai é ansioso, a mãe é estressada, nervosa, o pai é ignorante, arrogante, sem paciência, o filho ele tende a repetir aquele padrão. O filho tende a copiar o padrão dos pais. E aí o filho cresce com aquele padrão copiado dos pais e não percebe que ele simplesmente repetiu o que os pais faziam. Esse tipo de pessoa também pode conseguir o controle definitivo da ansiedade. Pessoas que desenvolveram ansiedade após decepções, tristezas, como por exemplo relacionamentos difíceis, como por exemplo pessoas que conseguiram se divorciar e passaram por decepções. Essas pessoas também podem conseguir o controle da ansiedade. É claro que não tem todos os grupos aqui, se você quiser deixar o seu comentário abaixo, eu te respondo, mas a maioria das pessoas e a maioria desses grupos conseguem o controle definitivo da ansiedade. Eu quero mostrar para vocês aqui pessoas que conseguiram controlar a ansiedade, como é possível. O primeiro exemplo eu vou chamar de Rodrigues Lima. Ele é um cabeleireiro que tinha deixado de cortar cabelo, ele não cortava cabelo, principalmente de criança, por achar que era difícil, então ele não fazia isso, ele estava quase largando a profissão dele e ele me mandou esse depoimento. Joeverton, no fim de semana eu me desafiei como estou fazendo um curso de cabeleireiro. Fui em um evento social cortar cabelo de crianças em um bairro muito carente aqui na minha cidade. No início fiquei um pouco tenso, mas enfrentei as sensações do medo e estou bem, graças a Deus. Quer dizer que foi tudo bem. Tá a foto dele aí cortando o cabelo da criancinha. E no outro a gente vai falar de uma aluna do método CDA, a foto aí do lado, que ela falou: Joeverton, sábado eu consegui sair de casa, fui no aniversário do meu amigo. Já aproveitaram e comemoraram o meu também. Estava muito ansiosa, mas consegui ir. Para mim já foi uma grande vitória. Obrigado pela ajuda do CDA. Para algumas pessoas, sair para um aniversário não é nada demais, mas para uma pessoa que passou meses e meses dentro de casa com medo de sair, participar de um aniversário desse com muita gente é sensacional, é uma vitória enorme. Então aqui estão provas de pessoas que conseguiram superar a ansiedade, prova que também você também pode fazer isso. O que você precisa é acreditar e agir. A única coisa que você não pode deixar é desistir. Você não pode desistir. Existe o controle da ansiedade. Se você está fazendo um tratamento que não está dando resultado, mude, mas não desista de viver bem e feliz, porque você merece. Você não nasceu com ansiedade desse jeito, você não nasceu com pânico, você pode superar esses problemas, apenas não desista. E tem uma frase que eu gosto muito, que eu falo para os meus clientes, que é o seguinte: quando você está no fundo do poço, a única coisa boa é que não tem como você descer mais, você só pode subir, você só pode olhar para cima. Então olhe para cima, mire o sol e continue tentando, acreditando e agindo para que você consiga sair dessa situação. Se você precisar de ajuda e se identificou com o nosso tipo de trabalho, o método CDA é um tratamento emocional criado por mim. Eu sou o terapeuta Joeverton Rodrigo. É um tratamento à base de técnicas, terapias e mudanças de hábitos 100% natural e com suporte de terapeutas, inclusive o meu, por 2 meses no WhatsApp. Foi o primeiro tratamento emocional online do Brasil, existindo há quase 10 anos. Foi o tratamento responsável pela mudança desses 2 clientes aqui, tá bom? E você pode entrar em contato através do WhatsApp para saber mais sobre o tratamento, é 75997155808 ou acessar o site metodocda.com, ok? Se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos para que eles também possam saber sobre o controle definitivo da ansiedade. Sugiram temas para que eu possa gravar vídeo aí na descrição do vídeo. E se você não for inscrito ainda no meu canal, que tem quase 130 mil inscritos, se inscreva lá no canal do Joeverton Rodrigo. Forte abraço, nunca se esqueça que o sucesso está na sua mente e até o próximo vídeo.